Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Zacarias 4:6, que diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo é muito conhecido, na palavra de Deus, porque ele vem nos recordar que a obra do Senhor, ele não depende exclusivamente dos nossos esforços, mas depende do trabalhar do Senhor. O profeta Zacarias aqui estava ministrando após o exílio na Babilônia, Os judeus tinham retornado para Jerusalém para reconstruir o templo, mas acontece que eles estavam enfrentando oposição. Tinha pouco recurso, estavam desanimados. O governador Zorobabel era responsável por liderar essa reconstrução. E era assim, uma tarefa que parecia impossível, era uma tarefa difícil. E foi nesse contexto que Deus trouxe essa mensagem. Então ele diz: olha, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, Esse versículo não vem nos ensinar que a gente não deva trabalhar, se esforçar, pelo contrário, Zorobabel teve que continuar ali a construção, mas a lição que nós tiramos aqui é que por maiores que sejam os nossos esforços, a obra de Deus só produz fruto verdadeiro quando ela é conduzida, fortalecida pelo Espírito Santo. Não é pelo nosso esforço, pela nossa habilidade, pela nossa capacidade. O versículo também diz que não é pelo poder. Então não é pela influência que a gente tem, pelos recursos materiais que nós temos, pelos contatos que nós temos. Mas a palavra diz, é pelo meu espírito. Então isso significa que o sucesso da missão depende da presença e do poder de Deus agindo por meio do Espírito dele, não apenas da nossa capacidade, Então aqui na prática, nós conseguimos aprender que independente da situação, quando nós queremos ter êxito em algo, sucesso em algo, a primeira coisa que nós devemos fazer, buscar a direção de Deus antes de agir, porque quando Deus está na frente daquilo que nós estamos fazendo, irmão, não importa quem vai se levantar, quem vai ser contrário à vontade dele na nossa vida, vai acontecer. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E se Deus determinar algo para nossa vida, querido, está determinado e pronto. E é por isso que nós precisamos buscar a vontade de Deus para nossa vida. Pai, isso daqui é da tua vontade. Deus, me dá direção. Sabe, eu sempre costumo refletir numa frase que diz assim, que a direção é mais importante do que a velocidade. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós vemos caminhos que parecem bons aos nossos olhos. E a gente fala assim, não, eu vou por aqui. Aí a gente coloca a primeira marcha, meu filho, e vai toda a vida. Mas aí chega um momento que cai a nossa ficha de que nós não estamos pelo caminho certo. A gente começa a enfrentar problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade, a gente não vê uma forma de sair daquilo. O que é isso? É a pressa. É querer colocar a velocidade à frente da direção. Sabe, a gente fala assim, não, eu não tenho tempo de ficar esperando Deus me responder, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu recebi essa proposta de emprego aqui, não dá tempo de eu ficar esperando Deus me responder, eu preciso aceitar essa proposta de emprego aqui, porque ela é maravilhosa, eu não vou receber igual. Mas as coisas que provêm de Deus, elas não são feitas na pressa, elas são feitas do jeito certo, na direção certa. Nós também aprendemos que nós não devemos confiar somente na inteligência, no dinheiro, na influência, porque muitas vezes existem pessoas que se acham
tão inteligentes que falam assim: nossa, nada pode dar errado para mim porque eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esperta. Ou então, nada pode dar errado para mim porque eu tenho dinheiro, eu tenho influência. As coisas vão obedecer aqui o meu jeito, as coisas vão seguir o meu fluxo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho influência, porque se eu conversar com ciclano, porque se eu conversar com fulano, porque se eu conversar com Beltrano. Mas Deus não trabalha dessa forma. Nós não somos convidados a confiar na nossa inteligência, no nosso dinheiro, na nossa influência, mas nós somos convidados à dependência de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos perseverar mesmo diante dos obstáculos, confiando que Deus capacita aqueles que Ele chama. O povo aqui pode ter enfrentado muitas dificuldades, mas se nós tivermos Deus do nosso lado, queridos, não existe nada que nos pare. E por fim, a gente deve reconhecer que a transformação espiritual das pessoas é obra de Deus, não apenas da habilidade humana. Nós vemos aqui que a palavra diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então isso daqui, queridos, vai funcionar para tudo na nossa vida, é na nossa área financeira, é na nossa área espiritual, é na nossa área emocional, né? Então, quantas vezes nós estamos orando pela vida de alguém, sabe, pelejando, a gente fala: Senhor, resgata essa pessoa, Pai. E aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito, sabe? A gente começa a querer enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa, começa a querer levar ela assim, empurrada para a igreja e aquela coisa. Mas quando nós falamos da palavra com carinho, quando nós damos o exemplo, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida das pessoas ao nosso redor de uma forma que nós não entendemos. O Espírito Santo começa a quebrantar o coração das pessoas ao nosso redor de uma forma que nós não entendemos. É por isso que a palavra fala que não é nem por força, nem por poder, né? Nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer as guerras, e não vai ser na força do nosso próprio braço, mas o Senhor vai lutar por nós, né? Então esse versículo, ele nos traz assim uma mensagem de esperança mesmo. Quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele não espera que a gente realize apenas com a força do nosso braço, mas Ele promete fornecer o poder necessário por meio do Espírito dele, né? Essa foi a garantia que Deus deu para Zorobabel para construir ali o templo, e continua sendo um princípio muito importante para a nossa vida de fé hoje. Então, que nós possamos permanecer, que nós possamos manter os nossos olhos em Deus, porque Ele está cuidando de nós o tempo inteiro, e nós não precisamos preocupar, né, se nós achamos que a nossa força é pouca, que nós não temos tanta influência, porque a palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. Então coloque os seus planos nas mãos de Deus, né, e eles serão bem-sucedidos. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada, meu Deus, por nunca nos abandonar, por nunca nos deixar. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque as nossas batalhas não são vencidas na força do nosso próprio braço, Pai. As nossas batalhas não são vencidas, meu Pai, pelo dinheiro, pela influência, mas elas são vencidas, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, que batalha por nós dia após dia, Pai, o tempo todo. É o Teu Espírito Santo, meu Pai, que cuida do nosso emocional, do nosso espiritual, do nosso financeiro. E se o Senhor, Pai, estiver nos conduzindo, nós podemos, meu Pai, seguir para qualquer lugar, crentes de que tudo dará certo,
cheios de paz, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa hoje trazer essa paz que excede todo entendimento para a pessoa que está me ouvindo e que ela tenha, meu Deus, a convicção de que o Teu Espírito Santo, meu Pai, vai trabalhar onde a força dela não pode chegar, de que o Teu Espírito Santo, Pai, vai fazer aquilo que ela não tem condição de fazer. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de